Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui em Campinas de novo. Por uma questão que vocês vão saber um pouco mais quando eu falar, tem uma questão meio afetiva com a inclusão em Campinas, porque no fundo foi aqui que eu comecei a aprender a respeito disso em 2001, eu acho. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou descer e vou falar aí de baixo, eu não gosto de ficar falando sentado, mas assim, a gente vai falar um pouco a respeito da qual foi a nossa experiência educativa até agora, só que para falar da experiência educativa, acho que, para começar, eu prefiro mostrar qual é o resultado da experiência educativa, para depois vocês saberem como que a gente chegou lá. Então, na verdade, quem vai começar falando é o Samuel, tá? Boa tarde. Entrei na escola com 3 anos e hoje tenho 16 anos e eu estou no 2º ano do ensino médio. Até agora não foi tão difícil, mas também não foi tão fácil. Na escola tem muitas coisas legais. Muitos dos professores, de conversar e de aprender coisas novas. Na escola, algumas matérias do ensino médio estão sendo difíceis, mas como nos outros anos, tenho a ajuda dos professores e agora a escola tem aulas de reforços. Meus dias são muito lotados. Com 6 anos, eu já sabia ler e escrever. E fui orador na formadora da educação infantil. Sempre tirei boas notas e nunca fiquei de recuperação. Pague a pergunta. Porque a escola é importante para mim. Por quê? Porque eu aprendo muitas coisas novas nas matérias e tenho conhecimento em geral das matérias. Porque eu aprendo cada dia mais dos conteúdos e os professores que me ajudam, e exceto os de fora. Porque eu tenho vários amigos que eu gosto e eles me ajudam quando eu não entendo alguma coisa. Eu procuro estudar com os professores da escola e com os meus pais. Eu também faço aulas de reforços. Às segundas-feiras tenho matemática, português e física. Enquanto às quartas-feiras tenho de química. Às quintas-feiras tenho laboratório na escola, que inverto às vezes. E faço as lições todos os dias e sempre estou preparado para avaliações, provas e simulados. Minhas matérias preferidas são matemática, português, geografia, física, história e línguas. Uma das coisas mais que eu vou fazer é mais línguas que eu vou aprender.
E minhas melhores notas, que eu vou buscar mais destaques, minhas melhores notas são de filosofia e de sociologia. Que eu mais gosto. Também gosto muito das aulas de educação física, que é de quarta e de sexta, principalmente de futebol. E também de vôlei e de basquete. Eu estou me saindo bem. Quando tem provas, eu estudo e sempre retorno na minha casa o que eu vejo nas aulas anteriores para saber melhor o conteúdo que eu já aprendi no dia. Eu gosto de ficar sozinho no meu quarto estudando, não todos os dias. Eu quero fazer a faculdade de pedagogia e o professor Melero, que eu vi lá, me convidou para passar um ano com ele na Universidade de Málaga. Se possível, se eu puder, eu vou. Obrigado. Depois de dúvidas, vocês me perguntam. Bem, vamos lá. O texto é dele totalmente, tá? Não tem nenhuma influência. A única influência foi pedir para ele escrever um pouco menos, porque se deixasse, ele falava as 2 horas aí. Eu peço sempre para, quando eu estou numa situação dessa, as pessoas me apresentarem como pai, porque se eu não tivesse sido pai do Samuel em 1998, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, esse, na verdade, é a única questão que me qualifica para estar aqui hoje, é ser pai do Samuel e também da Letícia, que nasceu depois dele. Samuel nasceu em 1998, fim de 98. Entre 99 e 2001, sem nenhuma overdose, a gente passou por todo aquele processo de estimulação, busca de informação, entender o que era esse negócio de síndrome de Down. A gente começou o grupo de síndrome de Down nessa época. Talvez aqui muitos de vocês não me conheçam ou não me conhecessem pessoalmente, mas eu sou o ogro que modera o grupo de síndrome de Down, tá? Do Yahoo. Em 2001, entre muitas coisas, fiquei sabendo, teve um evento aqui em Campinas, promovido na época pelo Espaço 21, que tinha trazido aqui para Campinas o professor Melero. O professor Melero, que é esse que ele cita aqui, é um dos criadores, ou o principal criador de uma coisa chamada Projeto Roma, e é em cima de toda a filosofia desse projeto que a gente tem trabalhado todos esses anos, obviamente com o Samuel e também com a Letícia, porque afinal de contas, se serve para ele, serve para todo mundo. Tá? A gente chegou a criar uma associação em São Paulo, tinha um projeto que chamava Educar Mais Um, que era baseado no Projeto Roma. Tá? 2001, já pensando em colocá-lo na escola no começo de 2002, a gente começou a visitar escolas. E depois de algumas visitas, a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: a gente tem uma certeza que é a seguinte: nós não vamos colocar o Samuel numa escola especial. Eu visitei escolas especiais, conheci as escolas especiais. E dentre as muitas escolas que a gente visitou, e a gente visitava a escola da seguinte forma: a gente ia na escola para conhecer a escola. Não falava em inclusão, em síndrome de Down, em nada disso, porque se eu não gostasse da escola, não era porque a escola aceitava que eu ia colocar lá. Tá? Então, o primeiro momento era: vamos conhecer a escola. Gostei da escola, aí a discussão é outra. A gente acabou optando por um colégio que se chama Colégio Batista Brasileiro, por alguns motivos, e
sendo bastante sincero com vocês, para vocês não ficarem assim totalmente chocados, mas o principal motivo pelo qual a gente escolheu o Colégio Batista é porque a gente mora em São Paulo, e o Colégio Batista ficava a 1 quarteirão de casa. Tá? Tinha um segundo motivo. O segundo motivo é que, já naquela época, eu pensei, vou colocar o Samuel numa escola que aí vá da educação infantil até o fim do ensino médio, para não ter esse negócio. Fez a escolinha de educação infantil, vai procurar a escola do fundamental, começa tudo de novo, a discussão sobre inclusão. Chegou lá no Colégio Batista, depois da primeira visita, a gente voltou com o Samuel, e eu acho que teve uma questão de atitude que foi muito importante. O Colégio Batista já tinha outros alunos com algum tipo de deficiência, particularmente deficiência física, e tinha 2 alunas cegas. Mas a coordenadora falou assim, olha, a gente nunca teve nenhum aluno com síndrome de Down. Mas a gente vai aprender junto. E estamos aprendendo juntos nesses últimos 13 anos e continuamos aprendendo, porque quem acha que já sabe, não, vai mudando, nós vamos mudando, a escola vai mudando, o Samuel vai mudando, e a gente foi seguindo os pilares do Projeto Roma, com esse senhor aí, que é o professor Meleiro. Estou passando uma imagem de uma foto do professor Meleiro num dos eventos que ele esteve. Opa, calma. Deu um... Ó. E aí uma imagem do Samuel, em 2002, com a primeira turma dele no Colégio Batista. E uma coisa, eu não vou discutir aqui o Projeto Romo, mas tem algumas coisas seguintes. O Projeto Romo não é uma receita de bolo, como a gente falou aqui, e eu acho que talvez esse seja a grande dificuldade para as pessoas, porque as pessoas estão sempre esperando uma receita de bolo. Tipo assim, me dá aqui a fórmula, como que eu faço esse negócio, pá. Mas o projeto está baseado em algumas questões que eu diria aqui, quase que filosóficas, e é em cima disso que a gente tem trabalhado. Primeiro, a gente sempre trabalhou contra o enfoque deficitário. Ou seja, eu não vou procurar resolver, ou trabalhar, ou ficar correndo atrás daquilo que é deficitário, mas eu vou investir naquilo que tem de bom. Então, se o Samuel tem alguns defeitos e tem algumas qualidades, eu vou trabalhar, eu vou reforçar as qualidades, não ficar correndo atrás dos defeitos. Esse é um dos princípios. Tem o segundo ponto, que na verdade eu acho que é o mais importante, que é a certeza de que toda pessoa pode aprender. E se eu acredito que toda pessoa pode aprender, eu vou encontrar meios para ensinar. Porque esse eu acho que é o grande problema que nós temos na nossa educação, é não acreditar. Não é que a pessoa com deficiência não possa aprender, mas que A, B ou C não vai aprender. Ele é problemático, ele é mal comportado, aquele menino não aprende. Quando eu decreto isso, eu já estou fazendo uma profecia autorrealizável e ele não vai aprender mesmo. Tá? Número 3, nenhuma regalia, nenhuma segregação, nenhuma atividade que ele participa é atividade separada de qualquer um dos alunos. Ele não tem nenhuma regalia em relação aos demais alunos. Apesar de que isso é uma luta constante, né? Porque a gente vai encontrar gente querendo super proteger entre os professores, entre os parentes e entre os colegas. Tá? E é curioso, porque foi justamente com os professores menos bonzinhos que o Samuel se deu bem a vida inteira. Tá? A gente tem um negócio que a gente nunca teve adaptação de conteúdo. O que ele aprende é o que os demais da classe estão aprendendo. Mesmo que seja, nesse momento, ficar discutindo Schopenhauer. Tá?
e em História ficar aprendendo a dialética de Hegel. No fim do ensino fundamental 2 e na entrada do ensino médio, o que a gente começou a fazer e aceitou que a escola fizesse é um pouco de adaptação de volume. Porque assim, os volumes de exercícios, de provas, de lição, cresceram assim, óbvio. O objetivo de toda a escola é aprovar todo mundo no vestibular, assustadoramente. Então, ele faz os mesmos exercícios e muitas vezes os professores marcam, sei lá, de 30, tipo, para ele fazer 20. O que não significa que ele faça isso, porque aí ele chega em casa e ele quer fazer os 30, porque todo mundo vai fazer os 30. Tá? E aproveitar, e a gente sempre aproveitou todos os contextos para facilitar a aprendizagem. Eu nunca dei aula particular para o Samuel, nem para a Letícia. Quando qualquer um dos dois pediu ajuda em lição, a gente ajudou como ajudaria qualquer filho. Tá? Mas toda vez que tinha alguma coisa que a gente podia aproveitar, nos muitos contextos que a gente tem, que tivesse a ver com o que ele estivesse aprendendo, a gente facilitava. Tá? E a nossa prática foi muito estudo, muita leitura, muita discussão, muita participação em eventos como esse, ouvir gente que fosse importante. O Isaac Newton, ele tem uma frase, quando falavam que ele era um cara que tinha inventado coisas maravilhosas, ele falava assim: se eu enxerguei mais longe que os meus antecessores, é porque eu me apoiei nos ombros de gigantes. Nós, se chegarmos em algum lugar, é porque nós também nos apoiamos nos ombros de gigantes, não de gigantes no tamanho, como vocês vão perceber, mas assim, tem algumas pessoas que falam que foram símbolo de como ir adiante. Pena que a Glória não está mais aqui, mas a Glória e a Mariana são um caso, a Margarida Seabra é outra, e o Antônio Carlos Sestaro, o pai do outro, Samuel, também. E os outros dois gigantes, que são pequenininhos, que a gente se apoiou, foi na professora Mantoan e no Meleiro. Então, junto com eles que nós estamos indo. Eu sempre cito os dois como o meu guru e a minha gurua. Nos primeiros anos, a gente teve apoio de mediação nos moldes do Projeto Roma, e o mediador do Projeto Roma é um mediador de contextos, ele não trabalha com a pessoa. Ele observa os contextos para entender e para descobrir, como você estava falando da avaliação individual, me veio lembrar muito a questão de observar como a criança aprende nos contextos para identificar os itinerários mentais, que é um conceito do Luria que está muito forte no Projeto Roma. E muita reunião nossa com os professores, com os mediadores, e enquanto teve terapeutas. Os terapeutas foram saindo no decorrer do período, à medida que não eram mais necessários. Tá? Quais foram os desafios, e continuam sendo alguns desses desafios, porque também muda a escola e os professores, e que eu vejo também que é o desafio para 99,9% de vocês que são pais de crianças ou de jovens com deficiência. O primeiro deles é a questão da mudança de atitude. A questão de acreditar que pode aprender. E isso tem sido, desde o começo, a questão é, se eu convenço o professor que o Samuel pode aprender, o professor ensina. Eu falo que é a nossa grande barreira. E, Martinha, a lei acabou com os Cs da norma, mas a gente precisa ainda acabar com os mas das atitudes. Tá? Esses continuam aí firmes e aí não tem lei que resolva sozinha. Sim. Explorar o potencial em oposição
ao enfoque deficitário. E isso é um desafio porque a nossa cultura é deficitária. Ponto. É deficitária em relação a todas as pessoas. Eu ainda, se tiver alguém aqui, depois me conta, mas eu ainda não conheci uma escola que tenha chamado os pais da escola porque o filho tirou 10 em matemática. Ninguém chama para dar os parabéns, ninguém chama para dizer assim, olha, investe porque ele é bom nisso. Tá? A tendência é, nós chamamos para colocar, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo. E, obviamente, o nosso enfoque é sempre em trabalho coletivo. Então, coisas que a gente fazia, quando eu falo de contextos, o Samuel estava na fase de letramento e numeração, tá bom, então a gente põe no quarto dele um tapete cheio de números e letras, que é o que a imagem está mostrando. Tá? Ele já é quase da geração totalmente digital, mas tem uma foto dele num computador quando ele devia ter uns 3, 4 anos de idade, brincando com quebra-cabeça. E quais são os momentos que a gente passou? Primeiro, educação infantil é bico, tá? É fácil. Por 2 motivos. Primeiro, porque tem um professor só. Então, a interlocução fica mais fácil. Depois, porque na educação infantil, e eu não sei o que acontece com a escola depois, a educação infantil trabalha com projetos multidisciplinares. E depois isso morre no decorrer da educação, viramos especialistas e se perde completamente a ideia por que tal coisa da física explica não sei o que na química. Então a gente teve um projeto de reescrever um livro, na época ainda ele não estava alfabetizado ainda, que era a respeito do último dinossauro. E assim, tem que contar também que tem um pouco de sorte, né? Na época que ele faz esse trabalho, tem uma exposição na FAAP a respeito de dinossauros que tinham sido, dos restos de dinossauros que tinham sido descobertos no interior do Piauí. Foi legal para ele descobrir onde é que ficava o Piauí e também para ver os dinossauros, tá? E óbvio, já que estamos falando de dinossauros, vamos brincar com dinossauros. E se vocês depois, até hoje o Samuel gosta muito de dinossauros, se vocês quiserem entender o que é uma maiossauro, é isso? De que época o maiossauro, vocês podem conversar com ele. Já alfabetizado, teve um projeto de reescrever a história do Patinho Feio, tá? E aqui eu estou passando algumas imagens do projeto com o livro e com o texto que ele escreveu. E aí tem uma coisa que eu não sei, o Samuel ainda, sabe aquele negócio que diz que a gente tinha um problema na escola, quando eu falava assim, faça uma redação de no mínimo 30 linhas? Então, o Samuel é o contrário. Se eu dou um texto, uma folha para ele que tem frente e verso pautada, enquanto ele não chega na última linha, ele não acaba, tá? Então, sempre foi muito extenso. Em 2005, se formou na educação infantil, efetivamente ele foi um dos oradores, e foi a primeira coisa que a gente foi na escola, foi tipo, não está colocando ele para ser orador, porque é bonitinho colocar o cara com síndrome de Down, né? A professora falou assim, não, porque ele foi um dos primeiros a começar a ler, então a gente está colocando com os outros. No Fundamental 1, estímulo óbvio, constante. O que é estímulo constante à leitura e escrita? Ofereça livros, ofereça jornal, ofereça revista. Sempre fez as lições como qualquer outro, e na época já sem mediação, mas ainda com a vantagem de ter um professor que era o dono da classe. Então aí tem uma foto do Samuel com acho que uns 9 anos, lendo uma versão adaptada do Fantasma de Canterville. Divertido o livro. Aí fazendo lição, apresentação na feira de ciências, não achem estranho esse monte de pozinho branco, tá? É um colégio batista, lembrem disso. Fundamental 2. Primeiro, já começa, tem uma série de coisas que complicam o Fundamental 2. Primeiro, a natural,
diversidade dos professores. Eu tinha um professor, agora eu tenho 10 professores. Tá? Os primeiros anos sem nenhuma adaptação, a partir do 8º ano, adaptação de volume em alguns casos. Tá? Também quando eu falo em adaptação de volume, não significa que todos os professores adaptam, porque depende do que. E foi sucessivamente promovido por desempenho escolar, porque ele tirava as notas necessárias para ir adiante. Tá? E é interessante porque aí tem aquela coisa, ele acabou provocando algumas mudanças na escola. O que aconteceu? Quando as provas começaram a ficar mais longas de escrita, pela natural hipotonia, que ele escreve mais devagar, acabava o tempo de fazer a prova e ele não tinha acabado a prova. Então a escola resolveu que ele teria, depois que acabasse o tempo, um tempo adicional para continuar. Óbvio, outras pessoas também não acabavam a prova. E a escola resolveu que aqueles que não acabavam a prova, depois tinham mais tempo para acabar, porque o que ela estava querendo avaliar é se sabia o conteúdo, não a velocidade com que respondia. Tá? Avaliação em formatos desiguais. Alguns professores, agora com essa... No ensino médio, essa coisa de preparar para vestibular, já não tem tanto isso. Mas alguns professores descobriram que o Samuel se dava bem fazendo prova oral. E abriu oportunidade para qualquer aluno que quisesse fazer prova oral, também fazer prova oral. Porque, afinal de contas, se ele pode, qualquer um pode. Aí, Samuel, já no Fundamental 2, numa apresentação sobre a Grécia Antiga, com a turma fazendo apresentação de ciências. Calma. Eu chego lá. Teve o seu dia de popstar, com quem falou aí de que conhece o Samuel da Veja. Tá? Então foi o dia que apareceu aí. Tem os seus próprios interesses, então a gente vai viajar, ele entra numa livraria e ele resolve que ele quer comprar o livro que ele quer. No caso, tem uma foto dele aí em Paraty, onde ele comprou um livro a respeito de peixes marinhos do Brasil. E foi estudar os peixes marinhos do Brasil. Em 2013, se formou no ensino fundamental e o ano passado começou o ensino médio. O boletim tem um monte de nota 6, tem, é a nota mínima para passar. Em alguns casos, ele tira a nota mínima para passar e passa. E tem outros que, assim, o último bimestre do ano passado, ele teve a melhor nota em filosofia da classe. Não foi a melhor nota dele, foi a melhor nota da classe. Quais são os nossos novos voos? Primeiro é fugir da acomodação dos resultados do passado. Foi muito bom, está indo muito bem até aqui, mas... ele quer ir para a faculdade? Então vamos começar a pensar na faculdade. Vamos fazer é um exercício, ele em algum momento, o ano que vem vai ter que fazer o Enem, vamos fazer já esse ano, ainda no segundo? Vamos fazer, tem que se acostumar. Assim, a gente pode não concordar com as regras do jogo, mas elas são as regras que estão postas aí. Em algumas a gente tem que... a gente discorda do modelo educacional, mas a gente não pode ignorar que ele é o modelo educacional vigente. A gente continua atento aos contextos e nunca perder que o nosso objetivo é que ele seja um ser autônomo. Tá? Então, já faz uns 2 anos que ele está indo sozinho para o seu acampamento. E lembrando a Glória aqui, um acampamento onde tem adolescentes e agora jovens de todos os tipos. Ele não vai para acampamento de pessoas com síndrome de Down. Tá? A gente continua usando os contextos como espaço de aprendizado. Então, se a gente está dentro da caverna do diabo, isso aqui vai me ensinar alguma coisa de química, de geologia, de geografia. Tem, obviamente, a questão adolescente de se pegar e se amar com a irmã, que é uma coisa para ser administrada o tempo todo. E tem as pedras do caminho. Então, primeiro as pessoas entenderem que não existe receita de bolo, que eu falei. Depois os professores bonzinhos. O professor bonzinho é a pior praga que a gente teve nesse
caminho, tá? Superproteção dos colegas, mas assim, e aí quando acontece, a própria escola hoje já reconversa com os colegas que não é para ter superproteção, e óbvio, vocês acham que esse jovem aqui sempre foi bonzinho? Nem sempre. Teve umas questões de comportamento, particularmente que juntou a transição para o Fundamental 2 com o começo da adolescência. Então, também deu um pouco de trabalho de comportamento na escola. Mas tem algumas condições para dar certo, que são importantes, que eu deixo para vocês. Primeiro, tem que ter participação da família no processo educativo. Terceirização da educação é o melhor caminho que vocês podem escolher para o fracasso. Tá? Segundo, ir para uma escola que acredite que todos aprendem, não é um método. Qual o melhor método para a inclusão? É Waldorf? Não é um método, é atitude. E fora que o método tem uma coisa que tem a ver com valores, e esses valores têm que estar compatíveis com os que são da sua família. Tá? Estão dizendo que acabou, eu devo ter muito poucos slides, mas eu vou acabar aqui. E garantir que os outros contextos não sejam café com leite. Sabe? Igreja, clube, etc, etc. Não é só escola que não pode ser café com leite, é tudo. Esse é o professor Meleiro, quando a gente estava em Ilhéus, acho que em 2007, e ele pratica exatamente aquilo que ele fala. Ele diz que as pessoas têm que ter desafios maiores. A Letícia não esquece dele até hoje. Ele estava na piscina e ele falou para ela assim, pula, e não dava pé para ela, e ele não foi lá pegar, deixou ela se virar até hoje ela lembra disso. Né? Então eu falo que tem umas meleirices que eu deixo. A primeira é, sempre pergunta, se ele não tivesse deficiência, o que você faria? Você vai descobrir que em 99,9% das vezes, você faria a mesma coisa que você faria com qualquer outro filho sem deficiência. Colocar os objetivos além da capacidade atual. O projeto Roma vem do Vygotsky, o Vygotsky disse que o aprendizado precede o desenvolvimento. Então eu tenho que colocar coisas mais difíceis para serem alcançadas, não colocar coisas mais fáceis. Tá? E sempre perguntar, mas quais são os pontos fortes? O professor fala assim, não, mas porque ele vai mal de não sei o quê, e no que ele vai bem? E no que ele é forte? Tá? E eu falo que tem as adironices também. Tá? Um dos mas antigos que a gente vê é a gente tem que fazer inclusão, mas tem que ser inclusão responsável. Para mim, irresponsável é aquele que priva a criança de educação formal. Tá? Esse é irresponsável. Aliás, não só ele é irresponsável, como ele é responsabilizável de acordo com a lei. Tá? Para mim não existe escola inclusiva, existe escola. A escola tem que ser, assim, se a escola é para todo mundo, não precisa chamar de escola inclusiva, é escola. Não existe aluno de inclusão, existem alunos. Especial pode ser seu cheque, o meu filho não é. Tá? Tá? E por fim... Para você, mas não vem dizer assim, ele pensa, para você. Sim. Mas os meus são porque são meus filhos, não porque ele é especial para a sociedade. E não porque ele vai chamar de assim, você tem um filho especial. Porque quando as pessoas falam, você tem um filho especial, ele não está se referindo ao fato de eu achar que os meus filhos são especiais. Então eu não gosto desse termo. Tá? E a outra... reforçando o que a Glória falou aqui de manhã, é o seguinte, a nossa nave lá em casa não pousa no planeta Down. Então o Samuel não vai fazer culinária para síndrome de Down, não vai fazer não sei o quê, porque não faz sentido eu trabalhar a vida inteira por inclusão e chegar e falar assim, não, agora você vai para o acampamento Down, para atividade Down, para culinária. Por exemplo, ele quer aprender a cozinhar.
Legal, já fui fazer uma pesquisa, tem uns cursos de férias no Senac para a partir de 15 anos de idade. Ok, então vamos lá no Senac e dar uma olhada. Vai fazer lá uma semana de curso. Com quem? Com qualquer outra pessoa que tiver dentro do curso. Tá? E deixo uma frase, mais uma vez citando Lúria, que diz o seguinte: para descobrir as fontes de liberdade, é necessário ir além dos limites do organismo. Não na esfera íntima da mente, mas nas formas objetivas da vida social. É em sociedade que a gente inclui. Obrigado.